Olá, você que acompanha a Telecab Canal 10, boletim informativo dessa terça-feira, dia 31 de março de 2020. Nós continuamos acompanhando todas as informações a respeito dessa crise que vivemos com o coronavírus. Nesse informativo vamos falar da cidade de Apodi e também da cidade de Felipe Guerra. Vamos trazer os dados atualizados dos últimos boletins divulgados pelas prefeituras. O último boletim divulgado da Prefeitura Municipal de Apodi, do Comitê de Controle e Combate ao Coronavírus, foi divulgado ontem, dia 30. E na cidade de Felipe Guerra também foi divulgado ontem o último boletim. A gente segue acompanhando e, claro, quando houver atualizações desses boletins, a gente traz as informações aqui nos nossos canais da Telecab Canal 10. Nós temos imagens de hoje pela manhã, de hoje cedo pela manhã, do centro aqui na cidade de Apodi. E o que dá para perceber é que hoje pela manhã o centro estava assim, parcialmente movimentado. Ainda não é aquela movimentação, obviamente, de costume, mas algumas poucas lojas estavam parcialmente abertas, respeitando as normas, respeitando as recomendações e atendendo poucos clientes também. Não é aquela movimentação de costumes. Devem permanecer assim pelo menos até que um novo decreto seja divulgado. Uma correção, ontem no informativo divulgado aqui mesmo nos canais da Telecab, nós informamos que dos 6 casos notificados em Apodi, 4 eram do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Na verdade, são 5 do sexo feminino e apenas 1 do sexo masculino, como foi corrigido na própria reportagem divulgada ontem, no próprio informativo de ontem. Mas para que fique tudo muito claro, é importante lembrar também dos casos notificados. Algumas pessoas têm questionado a forma com que as prefeituras vêm divulgando esses casos. Mas o fato é que os casos notificados, o número total de casos notificados em Apodi são 6. Desses, alguns já foram descartados, como você vai ver a seguir. Em Apodi, dos casos notificados até o dia 30 de março de 2020, 5 são do sexo feminino e 1 caso do sexo masculino. Desses casos, 2 já foram descartados, 1 caso foi confirmado e 3 ainda aguardam resultados dos exames. Lembrando que esses números podem ser atualizados a qualquer momento. Agora vamos entender a distribuição, o perfil dessas pessoas que tiveram casos notificados em Apodi. Sobre os pacientes, o que sabemos e podemos divulgar é o seguinte: um dos casos é uma mulher de 35 anos e tem histórico de contato com o caso já confirmado. O outro caso é uma paciente também do sexo feminino, tem 27 anos e tem histórico de viagem para outro estado. Já o outro caso, a paciente do sexo feminino, tem 34 anos. Esse caso está sendo trabalhado como um caso de transmissão comunitária, que acontece quando a pessoa que contraiu o vírus e a pessoa que transmitiu o vírus não tem histórico de viagem para países onde já havia contaminação por o vírus. Já a outra paciente, também do sexo feminino, tem 38 anos e está sendo trabalhada também na hipótese da transmissão comunitária. Já o outro caso também do sexo feminino trata-se de uma mulher que também tem 38 anos e é mais um caso trabalhado como transmissão comunitária. Já o único caso de pacientes do sexo masculino, o homem tem 30 anos, ele também é tratado como um caso de transmissão comunitária. Sobre o caso confirmado, a informação é de que a pessoa segue em tratamento e o seu quadro apresenta boa evolução, a pessoa está se recuperando bem. Além desses detalhes, não é possível divulgar mais informações sobre nenhum dos casos, nem os casos suspeitos e nem muito menos o caso que foi confirmado. Inclusive, não podemos identificar dentro dessas características qual é o caso que foi confirmado em Apodi. Já na cidade de Felipe Guerra, nós conversamos com a secretária municipal de saúde, Girlene Ferreira, que nos deu as seguintes informações. Dos casos notificados em Felipe Guerra, são 4 casos, 2 são do sexo feminino e 2 são do sexo masculino. Agora vamos entender como é que está essa distribuição lá na cidade de Felipe Guerra. Dos casos notificados, 1 foi descartado e nenhum foi confirmado até o momento. Os outros casos seguem em investigação. Agora, quem são esses casos, né? Quem são essas pessoas que foram notificadas lá na cidade de Felipe Guerra? Os 2 do sexo masculino, tem um homem de 38 anos e outro homem de 34 anos. Já os 2 casos do sexo feminino, uma mulher de 69 anos e outra mulher de 27 anos. A Secretaria de Saúde do município não informou qual o histórico de contágio desses casos notificados. Lembrando que tanto os casos de Apodi como os casos de Felipe Guerra, divulgados nesse informativo, são relativos aos dados divulgados pelas prefeituras até o dia 30 de março de 2020. A gente segue acompanhando e qualquer atualização nós traremos um novo informativo aqui mesmo nos canais da Telecab Canal 10. É só continuar seguindo a gente para ficar bem informado.